A paz do Senhor, povo de Deus, por aqui Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estamos dando continuidade à nossa gravação da nossa Escola Bíblica Dominical da editora CPAD, que nesse primeiro trimestre de 2021, a CPAD está tratando sobre o tema A Supremacia das Escrituras, a inspiração inerrante e influência palavra de Deus. Essa é a lição de número 2. Se você não ouviu a lição de número 1, você pode aí no nosso canal, tem uma playlist, você pode acompanhar a lição de número 1. A lição de hoje vai falar sobre a inspiração divina da Bíblia. Sim, a escola dominical vai ensinar sobre a inspiração divina da Bíblia. A editora é da CPAD. Lembrando que o canal Bíblia para o Cotidiano produz conteúdo tanto da editora CPAD quanto da editora Betel Dominical, que os vídeos já se encontram aí no canal. Os 2 vídeos das lições que serão aplicadas no dia 9 de janeiro. Vamos crescer na graça e no conhecimento. Vamos enaltecer a verdade da palavra de Deus. Vamos juntos. Meus queridos, quero agradecer a muitos e muitas pessoas que estão se inscrevendo no canal. Minha gratidão a vocês, que vocês possam ser abençoados cada vez mais por aprender a palavra. Não é porque vocês estão se inscrevendo no canal Bíblia para o Cotidiano, é porque vocês estão interessados em aprender a palavra de Deus, seja na Escola Bíblica Dominical da editora Betel, que está tratando sobre o livro de Ezequiel, como da editora CPAD, que está tratando sobre a supremacia da palavra de Deus. Esse é o aprendizado. O que você ganha é se inscrever em canais que ensinem a palavra, que querem produzir conteúdos para ensinar a palavra. Então, para você que se inscreveu no canal, Deus continue te abençoando. Abra sua mente para aprender da palavra. Agradecimento feito. Deixa eu contar uma novidade para vocês. 2 vezes por semana, o canal Bíblia para o Cotidiano, eu, Tony Pinho, vou estar gravando vídeos pequenos, aproximadamente 20, no máximo 30 minutos, às vezes um vídeo um pouco menos, que é sobre o Sermão do Monte. Eu quero te convidar que a partir de quarta-feira, quarta e quinta, vai ter 2 vídeos por semana falando do Sermão do Monte. Então, vamos começar com as bem-aventuranças, depois vamos para o sal e luz do mundo. E na outra semana vamos continuar o estudo. São 22 estudos. É um convite que eu faço. Se você quiser aprender um pouco mais da palavra, fora da escola bíblica dominical, ensinos para a tua vida. Tá bom? É o convite que eu estou fazendo, que a partir de quarta-feira estreia esse conteúdo do Sermão do Monte. Deus te abençoe, mas vem aqui, vamos para a lição. Recapitulando, é o primeiro trimestre de 2022 da editora CPAD, Revista dos Adultos, com o tema da supremacia das Escrituras. Aí nós temos a inspiração, a inerrância e a infalível palavra de Deus. Chegamos na lição de número 2, que vai falar a inspiração divina da Bíblia. Vamos lá. Pegue sua Bíblia, a minha está aqui. Pegue sua revista, a minha revista é digital, da CPAD, ela não é física, que eu falo o papel, então, mas tem a sua Bíblia. Se você não tem um exemplar da Bíblia, aí mesmo no Google você pode acessar a Bíblia online. O nosso textuário está escrito no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que nos diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Eu sei que hoje nós temos diversas traduções. Se você pegar uma tradução tipo NVI, vai te dizer o que significa redarguir. Mas redarguir nada mais é do que dar resposta, responder. Então a Bíblia, ela te dá a resposta, ok? Na nossa verdade aplicada nos diz assim: a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrigir e instruir. Toda a Bíblia, ela serve. Se perguntar assim, a Bíblia serve para quê? Se alguém perguntar para você, me resume a Bíblia. Ela se serve para quê? Ensinar, corrigir e instruir.
Pronto. Se você tem o ensino da Bíblia, como seguir para corrigir e trazer instrução para você. Então você tem o fundamento da Bíblia é ensinar e corrigir. Ensinar e corrigir. Corrigir a rota que as pessoas estão traçando e ensinar o caminho certo, o ensinamento verdadeiro. Aí nós temos aqui a nossa leitura bíblica em classe. Hoje está dividido em dois livros diferentes, no caso em 2 cartas diferentes. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17, e depois 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 21. As 2 epístolas escritas aí uma por Paulo a Timóteo e outra escrito pelo apóstolo Pedro. Então você vai ter aqui essas leituras em classe. Vai estar na descrição do vídeo para ajudar você a acompanhar a leitura, ou você pode usar a sua Bíblia ou um exemplar. Que nos diz assim, começando em 2 Timóteo, capítulo de número 3. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste instruído, sabendo que quem os tem aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que porém faste sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Isso foi 2 Timóteo, capítulo 3, do 14 ao 17. Agora vamos para 2 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, do versículo de número 19 ao 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem faz eis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Vamos dar ênfase aqui em 2 versículos. Se a gente pegar o versículo lá de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, se a gente pegar o versículo 15, vamos dar ênfase nesse aqui. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que porém foste sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Eu quero dar ênfase aqui, que desde a meninice, desde criança, desde jovem, Timóteo foi instruído nas Sagradas Escrituras. É que isso que Paulo está dizendo para ele. Você foi instruído desde menino na palavra do Senhor, para que você possa alcançar salvação. Já em 2 Pedro, capítulo 1, o versículo que chama atenção é o versículo de número 21, que ele diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os santos homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, os escritos que nós estamos tratando da lição hoje, os escritores, os autores da Bíblia foram inspirados pelo Espírito Santo. Aqui a gente começa a ter a plena certeza que a Bíblia ela é suficiente para nos conduzir diante da vontade do nosso Deus. A nossa introdução diz assim: a inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única relação escrita de Deus para a humanidade. Nesta lição, veremos que a inspiração da Bíblia é divina, verbal e plenária. Neste sentido, a Bíblia Sagrada é para o crente salvo a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. A gente vai ter uma lição falando sobre a inerrância da palavra de Deus, e em todas as lições a gente vai falar um pouquinho sobre a Bíblia não conter erro. E nessa lição particular a gente vai ver que a Bíblia não contém erro, mas sim
o contemporâneo dos seus autores, dos seus escritores, né? Que o autor maior é Deus dizendo para os homens escreverem, como falou segundo Pedro, Pedro dizendo que os santos homens de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo a escrever a Bíblia ou as Sagradas Escrituras. No nosso ponto 1, vai falar a doutrina da inspiração bíblica. Isso é uma doutrina, né? É um ensinamento, é algo que não pode se perder. No nosso ponto 1 vai falar a inspiração bíblica é divina. É uma afirmação que o comentarista aqui coloca. Nas páginas do Antigo Testamento, a expressão "assim diz o Senhor" e similares são usadas mais de 3.800 vezes. Ao receber a revelação no Monte Sinai, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Livro de Êxodo, capítulo de número 24. Abre sua Bíblia aí. Vamos ver o que fala. Livro de Êxodo, capítulo de número 24, o versículo de número 4. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. E levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. O que chama atenção é dizer, e Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Livro de Êxodo, capítulo 24, versículo de número 4. Jeremias foi advertido, não esqueça nenhuma palavra. Jeremias 26, abre aí a sua Bíblia, no livro de Jeremias, e vamos ver o que é que Deus falou para Jeremias. Jeremias, capítulo de número 26, como eu falei, é escola bíblica, nós temos que folhear a Bíblia, temos que ler Bíblia, porque só assim conseguimos nos manter firmes. Jeremias 26, verso 2. Assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que vêm adorar a casa do Senhor, todas as palavras que te mandei, que dissesse, olha aí, não esqueça nenhuma palavra. Então Deus dizendo para Jeremias, chama todo o povo e quando o povo chegar, você anuncia para ele todas as palavras que eu mandei você falar. No texto do Novo Testamento, agora isso foi duas passagens no Antigo Testamento, agora vamos ver no Novo. No Novo Testamento, Paulo diz que usava as palavras que o Espírito Santo ensinava. Será que Paulo usava as palavras que o Espírito Santo ensinava? Abra sua Bíblia aí, no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 2, o versículo 13. Vamos ver. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando-as com coisas espirituais com as espirituais. Vamos para o começo, que é o que a gente precisa, confirmando o que Paulo falou aqui. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que do Espírito Santo nos ensina. Então é isso que Paulo está dizendo. Ele falava, as cartas que Paulo escreveu foi inspirada pelo Espírito Santo. E nós temos aqui também João. João assegura que o Senhor lhe revelou coisas que brevemente deve acontecer. Ou seja, revelação de quem? Revelação do Senhor, não revelação humana. Livro de Apocalipse, capítulo 1, verso de número 1. Que começa a revelação do Senhor Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João e escreveu. Quem deu? Revelação do Senhor Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente iriam acontecer. Então, a Bíblia não é invenção humana, não é criação nossa, é inspiração 100% do nosso Deus. Continuando, e o Senhor Jesus asseverou que até
os sinais diacríticos do texto hebraico era inspirado. Nenhum jota ou tio se omitirá da lei. Mateus 5,18. Assim sendo, as Escrituras reivindicam que a mensagem bíblica veio da parte de Deus. Então é muito importante essa primeira parte aqui, falando a doutrina da inspiração da Bíblia. Nós temos prova que o próprio Deus, ou como diz aqui o comentarista, a Bíblia ela reivindica para ela si a inspiração do que foi escrito. No nosso ponto 1, ponto 2 vai falar a inspiração bíblica é verbal. Olha só, reivindicamos que a Bíblia é divinamente inspirada. Já lemos 2 Timóteo 3,16. Esta tradução vem do grego, que significa literalmente soprado por Deus. Deste modo, a inspiração é chamada de verbal porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. Porém, os autores bíblicos não foram usados automaticamente como se escreve um ditado. Eles foram instruídos de Deus e cada qual com a sua própria personalidade e talento. Escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Essa ação divina foi tão intensa que todas as palavras registradas na Bíblia eram exatamente as que Deus queria ver empregadas nas Escrituras. Então, não tem dúvida. Aqui já começa a entrar, mas vai ser lá no ponto 2. Que Deus usa o homem com a sua capacitação intelectual dentro da sua mente para escrever as Escrituras. Por exemplo, no livro de Apocalipse, que está até aqui aberto o livro de Apocalipse, a gente tem algumas linguagens, algumas figuras aqui que até hoje, com todo o efeito gráfico que nós podemos criar, toda a tecnologia de que a gente pode montar aqui, a gente não consegue descrever, desenhar ou fazer um filme ou um desenho do que João viu. Porque a linguagem de João é uma linguagem daquela época, então ele não consegue expressar particularmente. Você quer ver um forte indício também sobre isso, que Deus usa a capacidade? Eu estou dando a aula da editora Betel, está falando sobre o livro de Ezequiel. E Ezequiel começa a dizer que viu rodas que rodam dentro de outras rodas e quando se mexe, são 4 rodas. É algo que você diz assim, o que ele está falando? Isso não existe. Então, dentro da visão do Ezequiel e aqui dentro da visão do apóstolo João, existem coisas que o que ele imaginou, barulhos de muita carros, cauda como se fosse de escorpião e feriam os homens. O que é isso? É a linguagem que João achou para descrever o que ele estava vendo. Então não é errado, é Deus dizendo assim, João, é o que você está vendo. Então são coisas que parecem boas e coisas que parecem ruins, mas dentro da visão dos seus escritores. Por isso que a Bíblia está falando que a gente vai aprender lá no ponto 2 que Deus usa essas capacidades desses homens do seu tempo. Para o nosso tempo seria mais fácil de escrever Deus vindo aqui, dando uma revelação, melhor dizendo, e dizendo como seria tal coisa, com a tecnologia gráfica que nós temos, poder reproduzir aquilo que Deus estava dizendo, revelando para os nossos dias. Ok? Então segura só um pouquinho. No nosso ponto 3, no nosso ponto 1.3 vai falar a inspiração bíblica é plenária. A inspiração da Bíblia também é plenária, isto é, a inspiração é total e completa. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada. Toda. Né? Isso é 2 Timóteo 3,16. Põe na sua mente. 2 Timóteo 3,16. Nessa declaração de fé, professa que a inspiração da Bíblia é especial e única. Não existe um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoria. Quem é a autoria? O próprio Deus. O escritor são os homens.
Significa que nenhum texto deve ser desprezado. Aos Romanos, lemos que tudo que dente foi escrito para nosso ensino foi escrito, para o nosso ensino. Nesse aspecto, retifica os que a Bíblia não apenas contém ou torna-se a palavra de Deus, mas, sobretudo, ela é inspirada palavra de Deus, plena, sem erro e sem falha alguma. Não tem falha. Já falei na aula anterior que homens, eu vou falar de novo nessa lição e vai ser assim o trimestre inteiro, homens usaram a sua linguagem para descrever o que Deus estava dizendo e Deus respeitou a cultura, o contexto, o intelecto, a capacidade deles de fazer aquela expressão. Então, não foi expressões erradas, foi o contexto do qual eles viviam. Para a gente concluir o ponto 1, a CPAD coloca aqui assim: a Bíblia é inspirada a palavra de Deus. Seus autores a escreveram, inspirado pelo Espírito Santo. E os seus livros têm o mesmo grau de autoridade. Não tem um livro mais importante e outro menos importante. Todo ele tem a mesma importância. Na parte do professor tem algo aqui bem interessante que eu quero ler para vocês. Que vem ser inspiração divina. Ele começa com uma pergunta, ele coloca: vejamos primeiro o que é inspiração. No sentido fisiológico, é a inspiração do ar para dentro do pulmão. E é pela inspiração do ar que tem fôlego para falar. Daí o ditado, falar é fôlego. Quando estamos falando, o ar é expelido dos pulmões. E o que chamamos de expiração. Pois bem, Deus, para falar a sua palavra através dos escritos da Bíblia, inspirou nele o seu espírito. Então, cada vez que o homem precisava escrever algo, era Deus pedindo para que ele pudesse falar, o fôlego fosse ali apresentado. Essa foi o nosso ponto 1. Vamos para o nosso ponto 2, que vai falar inspiração divina e os autores da Bíblia. Agora vamos entrar nos autores mesmo da Bíblia. Vamos explicar um pouquinho sobre esses autores. No ponto 2.1 vai falar a inspiração dos autores. Olha só, o Espírito Santo garantia a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacidade de cada um. Já falei, porque eu li a revista toda para poder aplicar a aula para você, mas só ratificando o que eu já disse, porque está aqui na lição que você vai aprender no domingo na sua igreja. E se a sua igreja não usa a revista da editora CPAD, você pode se inscrever aqui no canal e toda semana terá vídeo ensinando as lições bíblicas que a CPAD disponibiliza nas Assembleias de Deus, no Campo do Belém, Missão e outras igrejas que adotaram a revista da CPAD, tá bom? Aí ele continua: portanto, a Bíblia possui particularidades quanto ao gênero literário, gramático e vocábulos e outros. Apesar disso, os autores não se tornaram intérpretes do divino. Isso porque Deus não inspirou os escritores apenas os pensamentos ou as ideias. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressa com exatidão a mensagem divina. Então, o que o comentarista está colocando, o que a gente tem que tomar como base para a lição? É que eu, por exemplo, eu não fiz faculdade ainda. Então, o meu conhecimento com relação a alguns assuntos, ele é primário, muito primário. Outros com relação à Bíblia, ao estudo das Escrituras, um pouco mais, pelo tempo que estudo as Escrituras. Mas quando Deus me usa, Ele não vai falar palavras ou ideias que eu não aprendi. Ele vai usar da maneira que eu entendo, sendo pernambucano, nascido e vivido 20 anos de minha vida em Pernambuco. Então será dessa maneira, nessa linguagem,
que Deus vai me usar. Tem erro? Não, porque o que a Bíblia quer dizer? Ela quer passar uma mensagem e que você entenda essa mensagem. Então, se eu falar por mod, talvez você que fez faculdade, que estudou a língua portuguesa a fundo, não vai entender o que significa. Mas, com certeza, para quem eu escrever, se for lá para o sertão, para o Nordeste do Pernambuco, Nordeste da Bahia, Ceará e tudo mais, eles vão entender o que eu estava falando. Ternotonte. Você sabe o que é? Talvez você não saiba. A Bíblia está errada se eu escrevesse assim? Não, porque ele quer passar uma mensagem para um público. E o público precisa entender. Aí depois vai ter, que a gente chama das traduções, que vai te dizer o que significa essas palavras. Então é isso que as pessoas querem dizer, que a Bíblia contém erro por usar essas palavras que para eles são palavras muito pobres no seu vocabulário. Mas o que importa é que Deus estava querendo que aquele povo entendesse a mensagem pela linguagem daquele tempo. Então a gente tem que aprender isso e colocar na nossa mente. A linguagem daquele tempo era suficiente para que as pessoas entendessem. E chegando até hoje, teve os escritores que puderam trazer essas palavras para a nossa linguagem e a gente poder entender melhor. Então não deixe as pessoas te enganarem quanto a esse sentido. No nosso ponto 2, vai dizer as limitações dos autores. Os escolhidos por Deus para escrever a Bíblia eram pessoas assim como nós, inclinadas à mensagem, a mesmas paixões e falhas. Isso é Tiago 5:17. Moisés, por exemplo, mesmo sendo o autor do Pentateuco, os 5 primeiros livros, se você não sabia, Moisés escreveu os 5 primeiros livros, mas olha o que aconteceu com Moisés. Foi impedido de entrar na terra prometida, porquanto transgredira contra o Senhor no deserto de Zim. Isso é Deuteronômio 32, do 51 e 52. Entretanto, nenhum texto das Escrituras, quanto à sua inspiração e veracidade, está condicionada às limitações dos seus autores humanos. Ok? Abra sua Bíblia aí no livro de Deuteronômio, capítulo de número 32, versículos 51 e 52. 32, 51 e 52. Porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenção em Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificaste no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Então veja, tem um homem que escreve 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, que serve de lei, de regra para os judeus até o dia de hoje, mas Deus não deixa ele entrar porque ele prevaricou contra Deus no meio do povo de Israel, ou seja, não lhe obedeceu, foi contra a vontade plena do nosso Deus, e Deus diz para ele, então você também não vai entrar. Mas mesmo assim, não tirou dele o Pentateuco e deixou Moisés escrever o Pentateuco, porque Moisés estava apenas escrevendo, a inspiração vinha de Deus. Então, é a prova que as Escrituras não dependiam dos homens, dependia da inspiração do Espírito Santo, e assim foi. No nosso ponto 2.3 vai trazer alguns homens aqui, vai fazer um apanhado de vários homens aqui, ó. Tem como título os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Cada autor fez uso de gênero literário distinto, tais como narrativas. A gente encontra essas narrativas aonde? 1º e 2º Samuel. São narrativas do que aconteceu no período de reis, né? Aqui Samuel contando. Poesias, livro de Salmos e Provérbios, né? Provérbios. Quem nunca recitou um Provérbios? Provérbios no livro de Provérbios e etc. Os autores sagrados também fizeram uso de figuras de linguagem, tá? Como o emprego de parábolas e enigmas. Aí nós temos no Antigo Testamento alguns enigmas, livro de Juízes,
no livro de Ezequiel, que eu falei para você, tem umas coisas ali que você disse, eu não estou entendendo o que está ali. Mas o povo que estava cativo ali, no povo da Babilônia, o livro de Juízes, que foi um período muito difícil para Israel, o povo entendia, porque era o que eles estavam vivendo. De alegoria, né, nós temos aí também, livro de Hebreus, no livro de Gálatas, nós temos de hipérboles, sim, exagero, né? Quando João, capítulo 21 diz que se fosse escrever tudo que Jesus fez, nem todo o livro do mundo podia conter tudo que Jesus fez em 3 anos e meio, né? Então foi um exagero ele dizendo assim, que é tanta coisa que Jesus fez que seria impossível, né? Ele está querendo mostrar a grandiosidade do que Jesus fez em 3 anos e meio, do que Israel todo, durante toda a trajetória de Israel, não foi feito. Jesus fez em 3 anos e meio, superou tudo o que foi feito. Tanto que até hoje não tem escrito maior do que os ensinamentos de Cristo, que serve até o dia de hoje. Os seus milagres são contados até o dia de hoje. De metáforas e símbolos, né? Zacarias, Tiago fazendo metáforas e símbolos. De vocabulário simples ou rebuscado, a depender do grau de inspiração do autor. O emprego dos recursos literários evidencia a cultura do ensino, mas, em hipótese alguma, invalida a inspiração da palavra de Deus. Eu quero que você abra aí o livro de Tiago, capítulo 1, versículo de número 17. Olha só que Tiago nos deixa aqui. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então veja os empregos que a gente encontra na Bíblia, né? Vários e vários, porque Deus usa os homens daquela época para assim falar. Nesse ponto 2, em vez de ter apenas 3 subpontos, nós temos 4. E o quarto é a linguagem, um senso comum. Diz assim: na descrição de fenômeno científico, por exemplo, os autores usaram a fraseologia comum e popular para citar um dos casos. Ao descrever a herança dos Rubenitas, também dos Gatitas e a metade da tribo de Manassés, Josué fez alusão ao nascer do sol. Eu já expliquei isso na lição passada, mas aqui eu vou ressaltar que Josué, pede para Deus fazer o sol parar. Ele diz: Senhor, faz o sol parar para que a gente tenha vitória. E algumas pessoas dizem que isso aí é um erro bíblico, porque não é o sol que para. E eu falei naquele vídeo, não vou me alongar muito nesse. Se você quiser ver a maior explicação, está lá na outra aula. Mas o Josué diz bem assim: o que Josué queria dizer naquele momento? Senhor, não pode anoitecer. Se não anoitecer, a gente vai obter vitória. Aí algumas pessoas falam assim: mas ele falou que era para o sol parar. Tá bom, Josué pode ter errado quando fala que o sol podia parar, mas na época de Josué, quem sabia que era a terra que girava em torno do sol? Josué não sabia disso, mas ele sabia que se não anoitecesse, ele ia obter vitória. Mas aí a pergunta, a resposta contra esse tentativa de dizer que a Bíblia está errada, eu pergunto: e por que hoje, na tecnologia que nós temos, sabendo que é a Terra que gira ao redor do Sol, nós continuamos dizendo: o Sol nasceu? Como assim nasceu? Ele continua lá, sempre teve. O Sol vai se pôr. Se pôr aonde? Se ele está parado? Se diante de todas essas tecnologias querem dizer que a Bíblia está errada porque Josué disse que o Sol parou? Então eu pergunto: e por que a gente continua dizendo o Sol nasceu e o Sol se pôs? E olha que nós temos toda a tecnologia, sabemos disso. E por quê? Figura de linguagem.
Quando eu falo para você assim, o sol vai nascer, o que é que você vai dizer? Opa, vai amanhecer. O sol vai se pôr, o que é que você vai dizer? Opa, vai anoitecer. Será que você vai assim, vamos ver um novo dia raiando? A figura, a linguagem não implica em erro. No caso aqui de Josué e nessas pessoas que querem distorcer a Bíblia, que é inspirada. Então Josué, a Bíblia não tem erro quando Josué disse que o sol parou. Porque o que Josué quis é que não anoitecesse. E não anoiteceu e a vitória veio. Isso é o que importa. Não anoiteceu e a vitória veio para Josué. Para concluir, o ponto 2 diz assim: as limitações humanas, o uso de diferentes linguagens literárias e empregos de linguagens comuns não anulam a inspiração divina dos autores da Bíblia. Não anula. Deixa eu ler algo aqui para vocês sobre inspiração. As Escrituras eram sopradas por Deus à medida que o Espírito Santo inspirava seus autores a escrever em prol de Deus. Por causa da sua citação e superintendência, as palavras dos escritores eram verdadeiramente a palavra de Deus. Pelo menos em alguns casos, os escritores bíblicos tinham consciência de que a sua mensagem não era meramente sabedoria humana, mas as palavras que o Espírito Santo ensinava. 1 Coríntios capítulo 2:13, que já lemos, né? Paulo citando, dizendo que não era inspiração humana, mas era vinda de Deus. No capítulo 3, vamos falar sobre o Espírito Santo e a Bíblia. Vamos falar do Espírito Santo, que é o que inspirou os homens a escrever as palavras. A Bíblia é categórica em reter a sua inspiração divina. O registro de Juízes ensina que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor. Esdras reconhece como inspirados os livros de Jeremias, Ageu e Zacarias. A respeito da inspiração da lei de Moisés e dos profetas, Zacarias ensina que os seus escritos eram as palavras que o Senhor dos Exércitos ensinava pelo meio do Espírito, mediante os profetas procedentes. Eita, olha aí, Zacarias 7:12. O próprio Cristo menciona a lei de Moisés, os profetas e os escritos como livros inspirados. Lucas 24:44. Vamos ver o que diz Lucas. Abre aí a sua Bíblia. A gente vai folheando. Enquanto eu vou folheando Lucas aqui, você vai se inscrevendo aí, vai deixando um gostei para fortalecer o canal e a gente poder alcançar outras pessoas com o ensinamento da palavra de Deus. Lucas 24:44. E disse-lhe: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Olha que Jesus está dizendo. O que vocês estão vendo foi dito por Moisés, foi dito pelos profetas e pelos salmos. Falaram de mim. Então Jesus está retificando a inspiração divina para as Escrituras. Então ele está dizendo, Moisés escreveu porque o Espírito concedeu. Os profetas escreveram sobre mim porque o Espírito concedeu. Os salmos foram escritos porque o Espírito concedeu, aqui o Espírito Santo. Essas declarações atestam o Espírito Santo como a fonte originária da inspiração do Antigo Testamento. Então, só veio fortalecer o Espírito Santo, inspirando os homens de Deus para escrever as Escrituras. No nosso ponto 3.2 vai falar a inspiração do Novo Testamento. Agora vamos para o Novo Testamento. O Novo Testamento possui dois pressupostos básicos da sua inspiração. A primeira, a promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para guiar os seus discípulos. João 14:26. Os escritos bíblicos que vindicam esse comprometimento. Nesse aspecto, Paulo declara que escreve sobre orientação do Espírito e que suas epístolas são a palavra de Deus. Vamos ver? Abre aí
livro de Romanos, capítulo de número 15. Opa, passei Romanos. Romanos, capítulo de número 15. Vamos lá. 15, verso de número 15 e 16. Olha que Paulo escreve aqui. Mas, irmãos, em parte vos escrevi, mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada. 16. Que eu seja ministro de Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Então, Paulo está dizendo que o que ele escreveu pela orientação do Espírito Santo. E aqui a gente continua. Pedro reconhece essas verdades e classifica os livros de Paulo como escrituras. Já vou ler, 2 Pedro 3, que nós já lemos, né? Vamos lá, ó. Nessa direção, vários outros textos apontam para a ação do Espírito Santo nas Escrituras do Novo Testamento. Então você vê até o próprio Pedro dizendo que os escritos de Paulo são considerados escrituras. E se você não sabe, é um conhecimento a mais, quando os judeus chamava de escritura, ele falava de todo o Antigo Testamento. Então, quando os judeus citavam as escrituras, estavam falando que o autor era o próprio Deus, né? Os homens eram apenas o escritor. Então, Pedro considera os escritos de Paulo como escritura, ou seja, dada por Deus. No nosso 3.3 vai falar a obra da regeneração e a iluminação da Bíblia, mas diz aqui o texto. A Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso nós já lemos no nosso texto de referência. Desse modo, o Espírito Santo atua no processo da salvação e produz a fé regeneradora, Efésios 2:8, que vem pelo ouvir a palavra. Neste aspecto, o Espírito Santo não apenas inspirou as palavras da salvação, mas também as aplica ao coração humano a fim de regenerar os pecadores. Sem esse mover do Espírito Santo, não é possível nem aceitar, nem entender a palavra de Deus. Essa ação em conduzir o pecador a compreender as verdades bíblicas chama-se iluminação. Porém, ressalta-se que o Espírito Santo ilumina o que ele já tem inspirado. Não se trata de nenhuma nova revelação. Então, tudo que você precisa é pedir orientação para Deus com respeito às Escrituras, para que Ele te ilumine, para que Ele te ensine, para que Ele te instrua, para que Ele faça você aprender da palavra e Ele vai fazer esse aprendizado de tudo que já está aqui. Para concluir o ponto 3, diz assim: a Bíblia reivindica a inspiração do Espírito Santo em todas as palavras das Escrituras. Reivindica. A Bíblia, ela é a verdade de Deus usada para mim e usada para você. Conclusão, nos diz assim: a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Ela foi inspirada verbalmente e seus autores a escreveram inspirados pelo Espírito Santo. A inspiração da Bíblia é plena. Todos os livros é palavra da Bíblia, têm total e completa autoridade. Esses ensinos concordam com a nossa declaração de fé que professa crer na inspiração divina verbal e plenária da Bíblia Sagrada. Única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. É isso que nós temos que entender, que nós acreditamos firmemente que a Bíblia ela é a autoridade final. Na lição de hoje você aprendeu sobre a inspiração divina da Bíblia. Foi o próprio Deus que concedeu ao homem escrever o que está escrito. E o Espírito Santo foi
o que incentivou os homens a escrever, e Jesus Cristo retificou dizendo que tudo que estava escrito em Moisés, nos profetas, nos salmos, era de Deus. Foi Deus que autorizou a ser escrito. Então, que você aprenda da palavra de Deus, que você venha crescer cada vez mais na palavra de Deus e estar firme aprendendo da palavra, que ela é a inspiração divina para nós, a Bíblia. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu te espero a semana que vem com a aula da CPAD. Mas se você puder acompanhar, acompanhe as aulas da editora Betel, que está falando sobre o livro de Ezequiel, e a partir de quarta-feira estarei trazendo os estudos sobre o Sermão do Monte, começando com as bem-aventuranças e sal e luz da terra. Que o Senhor te abençoe e te guarde cada vez mais. Eu te espero a semana que vem.